O ciúme é uma emoção complexa. Ele surge quando sentimos uma ameaça, real ou imaginária, de perder alguém que consideramos importante. Mas já parou para se questionar se o ciúmes realmente é um sinal de amor? Ciúme nunca aparece sozinho. Ele sempre vem acompanhado de medo, insegurança, comparação e rejeição. E na psicologia compreendemos que toda emoção carrega uma mensagem da psique. Então, o que o ciúmes revela sobre a gente e o outro? É justamente sobre isso que vamos conversar na reflexão de hoje. Então fique até o final do vídeo para você entender se o ciúme está relacionado ao amor ou não. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Antes de entrarmos no tema de hoje, vou tomar um gole de água e enquanto isso, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para curtir e se inscrever nesse momento porque me ajuda a trazer mais reflexões como essa. Aí você aproveita esse momento para já curtir e se inscrever no canal. Agora sim, vamos falar sobre os ciúmes. O ciúmes pode ser um sentimento desconfortável, já que ele ativa a ansiedade, pensamentos repetitivos e a necessidade de controle. Mas a questão aqui não é a gente entender se o ciúmes é um sentimento bom ou ruim. A questão é entender quando esse sentimento se torna um problema. E normalmente o problema vem quando a gente associa o ciúme ao cuidado excessivo com o outro. Justificamos o ciúme como sinal de amor ou afeto. Mas essa emoção revela experiências de abandono, insegurança antiga, baixa autoestima e projeções que colocamos no outro. Ou seja, esse sentimento diz mais sobre as suas inseguranças e as suas emoções do que sobre o outro. E aqui entra um ponto importante. Muitas vezes o que sentimos não tem uma relação direta com o que o outro está fazendo, e sim sobre algo que está dentro de nós. Existe uma crença cultural de que quem ama sente ciúmes, como se esse sentimento fosse uma prova de cuidado. Então, a intensidade do meu amor é medida pela intensidade do meu ciúmes. Mas isso não é verdade, porque o amor não é posse. O amor saudável traz liberdade, confiança e reconhecimento da individualidade do outro. Mas os ciúmes, por outro lado, nasce através do medo. Não estou dizendo que quem sente ciúmes não ama. Estou dizendo que muitas vezes o amor é atravessado por inseguranças que precisam ser vistas e compreendidas. Quando eu tenho insegurança sobre a minha aparência, meu corpo e meu jeito, eu acabo projetando essa baixa autoestima no outro através dos ciúmes. Então é como se eu pegasse todas as minhas inseguranças que estão dentro de mim e colocasse no outro, e depositasse para o outro, entregasse para ele e falar: olha, essas são as minhas inseguranças e é por isso que eu tenho ciúmes, porque eu não me sinto merecedora, às vezes eu não me sinto bem, eu não acho que eu sou bom o suficiente para estar com você. Então são as minhas inseguranças, o meu jeito, a minha baixa autoestima em relação a mim mesmo que faz com que eu projete esses filmes através do outro. Quando projetamos no outro a responsabilidade da nossa segurança emocional, estamos entregando a ele algo que pertence à nossa própria psique. E isso cria relações de dependência emocional. Sentimos ciúmes porque temos medo de perder o vínculo com o outro. Então, o ciúmes acabou se tornando uma crença cultural de que é normal, que o ciúme significa você proteger aquilo que é seu, quando na verdade o ciúmes é um sentimento de posse. Então a gente fica assim com ciúmes do que é nosso, do que pertence a nós, a gente não quer dividir, a gente não quer que o outro tenha aquilo que é meu. Isso não só com as pessoas, mas também com objeto, com coisas pessoais minhas, com qualquer coisa que pertence a mim, é difícil querer dividir com o outro. E isso inclui também os relacionamentos.
Então essa posse que cria-se dentro dos ciúmes é justamente essa projeção que a gente faz. Porque essa posse de é meu, eu quero, pertence a mim, é uma insegurança que a gente tem dentro de nós que a gente acaba projetando no outro. É aquilo que eu falei, a gente entrega as nossas inseguranças para o outro. A gente oferece essas inseguranças para ele e fala, olha, isso aqui é o que eu tenho, né? Eu tenho muitos ciúmes porque eu não quero te perder, porque eu te amo muito, porque eu não quero que você seja de mais ninguém, apenas meu ou minha. Só que na verdade o outro, ele não é obrigado a receber esse sentimento nosso. O outro não é obrigado a lidar com as nossas inseguranças, os nossos medos e os nossos problemas com rejeição. É a gente que tem que olhar para isso. Não é o outro que tem que receber isso de mãos abertas e falar, tudo bem, deixa que eu cuido. Porque na verdade quem tem que cuidar é você. Porque se o outro cuidar, ele não vai conseguir administrar aquilo da melhor forma, porque ele também tem as coisas dele para tratar e para cuidar. E você não vai estar olhando para isso, você não vai estar curando isso. Você só vai estar transmitindo esse sentimento para uma outra pessoa. Como eu falei, vai estar projetando a sua baixa autoestima, a sua insegurança, o seu medo de rejeição e colocando no colo do outro e justificando isso como um ciúmes. Mas é importante que vocês entendam que o que eu estou querendo dizer aqui é que ter essas emoções faz parte da vivência humana. O ciúmes, ele tá com a gente o tempo todo, né? E é muito difícil, às vezes, a gente tá numa relação e a gente não sentir ciúmes do outro. Mas a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção quando esse ciúme se torna um excesso, quando ele se torna algo além do limite e além do esperado. Porque o ciúmes, ele pode acabar perturbando a sua mente e atrapalhando a vida da pessoa que está ao seu lado. E como podemos melhorar esse sentimento para que não seja um peso para mim e para o outro? O ponto mais importante é investigar o que está por trás dos ciúmes. Então, é o medo de perder? É o medo do abandono? É o medo de não ser o suficiente? É o medo da traição? O que tem por trás desses ciúmes? É uma insegurança? É uma rejeição? É uma expectativa que você coloca naquela relação? É o medo de ficar sozinho? Então, o que tem por trás desse sentimento? Esse é o primeiro ponto importante para a gente analisar. E quando conseguir identificar o que tem por trás, o outro objetivo é fazer uma análise sobre a sua relação com o outro. Então, se questionar, o outro me dá motivos para eu ter ciúmes? O outro me deixa inseguro a ponto de eu sentir ciúmes? O sentimento é nosso, mas existem determinadas situações em que a atitude do outro desperta insegurança, medo, rejeição e, consequentemente, os ciúmes. Além de olhar para dentro e entender as próprias inseguranças, também é importante identificar a dinâmica do relacionamento. Porque muitas vezes os ciúmes podem ser sentimentos que a gente está trazendo dentro de nós e não está conseguindo lidar com isso. Mas também pode ter situações em que o outro nos deixa inseguro, em que o outro nos causa essa insegurança, em que dependendo da forma que ele fala, da forma que ele age, das atitudes que ele demonstra para você, acaba te causando uma insegurança, uma baixa autoestima, um sentimento de rejeição. Então, às vezes a própria instabilidade emocional que o outro te causa dentro da relação também pode te causar esse sentimento de ciúmes. Então é importante a gente identificar, além dos nossos sentimentos, o que está por trás disso, observar a dinâmica do relacionamento. Porque às vezes pode ser que não tenha uma explicação plausível para os ciúmes dentro da relação. O outro não te deixa inseguro. Mas e se o outro te deixar inseguro? Se o outro te causar essa insegurança a ponto de gerar esse sentimento em você? Se você tem dúvidas sobre como identificar se determinadas atitudes são sinais de cuidado ou de desinteresse, eu tenho um vídeo no canal que fala justamente sobre isso. Lá eu trago pontos importantes que vão fazer você refletir se essa relação é realmente recíproca. Outro ponto importante para melhorar os ciúmes é fortalecer a sua individualidade.
porque quanto mais independência emocional nós temos, menos dependente ficamos da validação do outro. Amar alguém não significa anular a si mesmo. E confiança não nasce na desconfiança ou no medo de perder. Nasce na reciprocidade e na parceria com o outro. É importante entender que todo medo carrega uma oportunidade de autoconhecimento. Então, se o ciúmes está muito presente na sua vida e você sente ele em excesso, talvez esse seja o momento para você olhar para as suas inseguranças, as suas feridas, o seu sentimento e como melhorar a sua relação com você mesmo e com o outro. É o momento de você retirar aquilo tudo que você depositou na pessoa, que você entregou na pessoa e trazer para si. E olhar para isso, olhar para baixo, para as suas emoções e entender o que você está sentindo e se relacionar com isso. O amor saudável não aprisiona. Ele permite que o outro exista como indivíduo. E o amor saudável não utiliza das suas inseguranças para te manipular e te prender nesse sentimento. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir sobre isso e me siga nas redes sociais. E também coloca aqui nos comentários como que você enxerga os ciúmes. Para mais vídeos reflexivos e também análises de filmes da visão psicológica, se inscreva no canal É Psique. Até o próximo vídeo.